Pessoal, foi público e notório a divulgação de várias matérias em que o governo Lula quer retalhar, ou seja, fez ameaças contra os deputados que assinaram o pedido de impeachment do Lula. O pedido de impeachment aconteceu porque Lula fez comparações sobre os ataques de Israel ao próprio Holocausto. Lula rebateu dizendo que não usou essa palavra, mas o pedido de impeachment foi protocolado com quase 140 assinaturas, 139 para ser mais específico. Acontece que Lula quer essa lista e a grande mídia, hoje totalmente alinhada com Lula, quer essa lista também para espalhar para a militância começar a bombardear esses deputados que assinaram. O Arthur Lira não gostou disso. E a Folha pediu a lista para o Lira. Lira não autorizou. Matéria da Folha de São Paulo. Câmara esconde lista de deputados que assinaram um pedido de impeachment contra Lula. A Secretaria-Geral da Mesa da Câmara dos Deputados se recusou a fornecer a lista oficial de deputados federais que assinaram o pedido de impeachment contra Lula, protocolado por bolsonaristas em decorrência da comparação feita pelo petista da ação de Israel em Gaza, o Holocausto. A Folha tem requisitado informações desde a semana passada. O pedido foi protocolado na quinta, mas a Câmara não orientou, apenas orientou a formulação de um pedido via lei de acesso à informação. E o prazo de resposta é de 30 dias. Ou seja, Lira não quer esse desgaste agora com os deputados que assinaram o pedido de impeachment do Lula. Eu tenho uma visão sobre o Lira que é a seguinte. Na minha visão, o Arthur Lira não suporta o Lula. Na minha visão, isso não é nada oficial, é só o meu ponto de vista. O Lira está contando as horas, está com um desejo arraigado de ser igual o Cunha, de colocar esse impeachment para frente. Só que o Lira sabe que ele não tem força para isso ainda, o Lira sabe que o momento ainda não é propício. Acontece que o Lula, aos poucos, está perdendo a força junto aos deputados, está vendo aí a mídia, um ou outro começa a se desassociar do Lula e ele acredita que vai conseguir chegar o momento em que ele vai conseguir pedir o impeachment do Lula. Já por outro lado, há aqueles que dizem que não, que o Lula está ganhando força. Lula está sabendo articular e cooptar muito bem, fazendo nos moldes chineses, trazendo a mídia para o seu lado, ganhando a mídia para o seu lado, está ganhando alguns deputados, tanto é que o Lula entrou só com 160 parlamentares aliados da base do Lula, e tinha mais de 160 da oposição. A grande maioria era centrão. O Lula conseguiu ganhar. Até deputado que foi eleito no palanque com o Bolsonaro ganhou carguinho e postou foto com o Lula. Hoje, caiu 40 deputados, pularam fora do barco, inclusive do PL, o Valdemar da Costa Neto não fez nada, e hoje o Lula está começando a ganhar a maioria lá no Congresso. Poder das emendas, né? Vamos lá, pessoal. Mais uma matéria, Folha de São Paulo. Rede TV era uma emissora que estava com críticas ao Lula, mas, segundo a Folha de São Paulo, ela mudou a linha editorial, se aproximou do governo Lula e surpreendeu até os apoiadores do Lula, que nunca acreditavam que a Rede TV pudesse estar apoiando o Lula, ou seja, mais um que pulou do barco da defesa da direita e hoje Lula, paz e amor. Na última terça-feira, dia 27, a Rede TV exibiu uma entrevista exclusiva com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, feita pelo jornalista Kennedy Alencar. A conversa foi a apoteose de uma relação mais próxima que tem acontecido entre as partes desde o início do atual governo em janeiro de 2023. De acordo com as grandes redes de televisão do Brasil, a Rede TV foi uma das que mais mostrou apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Agora é uma mídia pró-Lula. Outra mídia que eu percebi, e aqui não é a Folha de São Paulo que está dizendo, é uma percepção minha. A Jovem Pan. A Jovem Pan teve o cano apontado para sua cabeça, vamos dizer assim. Ou seja, ou ela mudava ou ela caía. E ela mudou. Hoje você percebe que a linha editorial da Jovem Pan é muito diferente da linha editorial durante o período de Jair Bolsonaro. Estratégia? Não. É medo mesmo. É medo mesmo. Dentro de uma democracia, canais de televisão terem medo de fazer críticas ou fazer análises do governo de forma imparcial?
democracia relativa, né? Vamos lá. Por falar em democracia relativa, ou seja, crimes mesmo, porque para mim, crime, cometer crime, é atentar contra a democracia. Vem aqui uma situação que me chama muita atenção. Durante o evento do dia 25, lá na Avenida Paulista, a turma da Gaviões da Fiel, ou seja, os torcedores do Corinthians, resolveram proibir o direito de ir e vir dos cidadãos, dos brasileiros que estavam lá para se manifestar. Tudo previsto com o que a Constituição prevê. Podem falar que era golpista, isso ou aquilo. Balela. Era gente se manifestando contra o governo. Uma democracia é assim que funciona. Acontece que o Corinthians pode levar paulada por causa dessa ação aí contra os apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Matéria da Revista Oeste. A Gaviões da Fiel, a Gaviões, é processada depois de torcedores barrarem manifestantes em vagão. Na representação, o ex-deputado estadual Douglas Garcia, que é do Podemos de São Paulo, citou o trecho da Lei 14.597, segundo o qual a torcida organizada responde civilmente, de forma objetiva e solidária, pelos danos causados por quaisquer de seus associados ou membros no local do evento esportivo, em suas imediações ou no trajeto de ida e volta para o evento. O que aconteceu foi que a torcida do Corinthians impediu que as pessoas entrassem no vagão, causando assim um grande congestionamento, uma espera enorme de pessoas que ficaram aí impossibilitadas de voltar para os seus lares. Pois é, acho que agiu muito certo o deputado aqui. Tem lei, a lei tem que ser cumprida, tá certo? Vamos lá, fazer uma análise aqui de uma matéria aprovada no Senado Federal, pessoal. Uma matéria de autoria até do próprio Magno Malta. Avança PL que barra uso de banheiro por alunos trans em escolas. Lembra que o Nicolas Ferreira bateu muito em cima dessa tecla. A Comissão de Direitos Humanos do Senado aprovou, nesta quarta-feira, um projeto de lei que proíbe o uso de banheiros em escolas com base na identidade de gênero. Na prática, a regra impedia que pessoas transgênero utilizassem o banheiro de acordo com o gênero com o qual se identificam. O texto é de autoria do senador Magno Malta e recebeu parecer favorável do relator Zequinha Marinho, que é do Podemos, do Pará, e segue agora para a Comissão de Educação. Se o projeto se tornar lei, o responsável pela escola que não proibir o acesso poderá ser punido com multa de 3 a 20 salários mínimos e infração administrativa. As exceções previstas dizem respeito apenas a banheiros ou vestiários de uso individuais ou designados como unissex ou para uso familiar. Profissionais de limpeza, saúde ou segurança também poderiam entrar no local sob interdição adequada para o atendimento emergencial. Pois é. Mais uma ação aí de um tema polêmico, né? Esse tema é muito polêmico sobre o uso de banheiros dentro das escolas por pessoas que se identificam com um certo gênero. O tema é bem polêmico e foi aprovado agora na Comissão de Direitos Humanos. Já vai para a Comissão de Educação do Senado Federal. Pessoal, qualquer semelhança não é mera coincidência. Matéria do Conexão Política. Nicarágua expulsa idosa de 93 anos de sua residência por ser mãe de um opositor de Ortega. É assim que funciona o jogo. O grande irmão do Lula, como ele mesmo declarou, tem o Lula como irmão. Sobre o regime ditatorial do esquerdista Daniel Ortega, a polícia da Nicarágua expulsou de sua residência na capital do país, Managuá, uma idosa de 93 anos, identificada como Rafaela Cerda. Ela é apontada como mãe do ex-juiz Rafael Solis Cerda, que renunciou à Corte Suprema de Justiça em 2019, quando se tornou um opositor de Ortega e se exilou na Costa Rica. De acordo com a imprensa local, fontes próximas à família relataram que os policiais do regime sandinista chegaram ao local para cumprir uma ordem de confisco contra a idosa, o que foi obrigada a sair da sua casa apenas com as roupas que vestia, sem autorização de levar nem mesmo seus medicamentos controlados. Veículos de mídia independente apontaram que a ação do regime de Ortega ocorreu na noite desta terça-feira.
Além da casa de Rafaela Cerda, a polícia também confiscou uma propriedade comercial da sua filha, identificada como Elisabela Solis Cerda, e invadiu as casas de uma outra filha e de um sobrinho do ex-juiz. Pois é. Estão vendo como que funciona numa ditadura, não tem lei. Bem de família, proteção, a pena, passar de um apenado para outro. Isso não existe num país ditatorial. Como, por exemplo, você confiscar as contas bancárias de um adolescente porque o pai é uma persona não grata pelo judiciário. Isso existe. Você já deve ter visto falar disso. Pois é, isso é muito tenso e é muito temerário. E você vê que aqui o intuito é atingir, literalmente atingir, aquele que é opositor do governo. O cara fugiu, se exilou, saiu do Brasil. Mesmo assim, eles perseguem a família dessas pessoas. É uma situação complexa demais. Inclusive, tomando o bem dessas pessoas. Esse discurso está aí o tempo todo. Vocês devem ter visto uma matéria da UOL, onde uma colunista do UOL, ela defendeu um crime e pregou a perseguição aos direitistas. Ou seja, abertamente, ela fez uma matéria onde ela fala que pode cometer crime contra o pessoal de direita, porque o pessoal de direita é animal. A colunista do portal UOL, a Mili Lacombe, publicou um artigo nessa semana incitando uma perseguição às pessoas de direita no Brasil, com o título "É legítimo barrar manifestantes de extrema-direita de entrar em vagão". Mili abordou o fato de torcedores do Santos e do Corinthians impedirem a manifestantes vindos de ato político na Avenida Paulista na noite do último domingo e ingressarem no metrô. Eles pregam abertamente perseguição. Eles pregam abertamente a possibilidade de limitar o direito de ir e vir. Eles pregam crimes, se o crime for para barrar quem é de extrema direita, ou melhor, quem é de direita. Porque no Brasil, eu já falei para vocês, tem muito mais uma extrema esquerda do que uma extrema direita. A direita, ela não é radical igual a esquerda é. É a esquerda que prega amores ao próprio terrorismo, a grupos como o Hamas, a grupos como o MST. Isso sim é algo assustador no direito pátrio brasileiro. Pois é tenso, mas é a realidade dos fatos agora. E quanto aos parlamentares, os parlamentares estão tentando se blindar. Eu já falei para vocês, existe uma PEC. Nessa PEC, os parlamentares querem impedir que o legislativo seja alvo de busca e apreensão do judiciário, a não ser que o legislativo deixe. Em momentos normais, eu já disse para você que seria uma aberração isso. O Lira já sinalizou de forma positiva. Pacheco, não. O Pacheco se opôs e opôs ao próprio Lira e disse que é contra a PEC da blindagem. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, criticou a ideia de proibir operações de busca e apreensão contra parlamentares dentro do Congresso Nacional, considerando isso não razoável. Ele enfatizou que medidas cautelares são ferramentas legítimas de investigação. Pacheco também expressou apoio à PEC que estabelece mandatos para o ministro do STF, destacando a sua importância para a sociedade e o próprio judiciário. Essa medida visa limitar tempo de permanência dos ministros da Suprema Corte, evitando mandatos excessivamente longos sem se referir a casos específicos. Por um lado, eu concordo com o Pacheco que é péssimo essa PEC da blindagem. Mas no Estado democrático de direito, no momento atual, talvez ela seja necessária. Por outro lado, eu concordo em número, gênero e grau com o Pacheco, quando ele fala em mandatos fixos para os ministros do Supremo Tribunal Federal e eleições. Eu acho que tem que acabar. Para mim, a maior aberração contra a democracia que existe no Brasil é o presidente da República indicar os ministros do Supremo Tribunal Federal. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos da Constituição. Então, é o povo que tem que eleger diretamente os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu acho que tem que ser mandato fixo. Na minha visão, 8 anos, assim como o Senado, e na minha visão, eleitos dentre advogados, juízes
e promotores de carreira. Essa é a minha visão, tá? Eu acredito que da forma que tá errado. Deturpa a vontade popular, deturpa a vontade do povo. Porque um ministro que não foi escolhido pelo povo pode tomar a decisão que quiser. E como ele não precisa encarar o povo de novo depois, é simples. E precisa. Não precisa fazer pelo povo e para o povo. Ele faz pelo bem entender dele. E eu acho que não tem que ser assim. Democracia tem como números máximo aí a população, o povo, né? Vamos falar de privilégio um pouquinho? Ou seja, de companheiragem, né? Os companheiros, né? Você lembra do Stedley? O Stedley é o líder supremo do Movimento Sem Terra, do MST. Pois é, o filho do Stedley, líder do MST, conseguiu uma boquinha na Câmara dos Deputados. Normal, o Brasil tá de volta, gente. O Brasil. O fotógrafo Rafael Almeida Stedley assumiu um cargo no gabinete do deputado federal João Daniel, que é do PT de Sergipe. Gente, os companheiros se ajudam, né? Esse amor de Shopee custa caro. Essa fala não é minha, não. É da Natália Luz, que ela escreveu num comentário aqui no site O Antagonista. Mas é bem assim. Ou seja, custa muito caro esse amor aí. Quem banca é a gente. Ruim disso tudo, e nós que pagamos essa conta. Mas vamos lá. Outra matéria para vocês. Lula acoberta incompetência doméstica com insultos internacionais. Matéria do O Antagonista. É uma análise, né? Por Felipe Moura Brasil. Lula se faz de sonso porque sentiu a repercussão negativa no mundo democrático da fala original que colocou em risco a comunidade judaica brasileira. Depois das falas do petista, o que aconteceu foi que o antissemitismo, ou seja, o ódio a judeus, cresceu mais de 260% aqui no Brasil. Ou seja, pecando pelo mau exemplo, né? É assim, ele tenta esconder o desastre econômico que está sendo o nosso Brasil. Ele tenta esconder o desastre econômico que o Brasil está sendo. E para isso, cortina de fumaça. Se alinha a Maduro, Venezuela e caça briga com Israel. E aí, ainda tem petista que acredita que ele está querendo ser um Mandela da vida, trazendo paz para o mundo. Isso não vai acontecer de forma tão simples. E aí, é como a gente analisa. Por que ele não faz a mesma coisa defendendo Israel? Defendendo a Ucrânia. Por que não? Estava até conversando com a minha esposa esses dias atrás. Ela chegou a comentar por que o Lula não faz mesmo com a Ucrânia. Pois é, poderia, né? Poderia fazer a mesma coisa, mas não o fez, tá certo? Ó, vamos trazer uma notícia boa, se é que você pode acreditar. Em um ano, o desemprego caiu. A renda do trabalhador aumentou no país. Pois é, essa matéria aqui está sendo veiculada em vários jornais. A taxa de desemprego no Brasil, no trimestre encerrado em janeiro de 2024, ficou em 7,06%, o mesmo patamar observado no trimestre entre agosto a outubro de 2023. Ela, contudo, apresentou queda de 0,7 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado, quando o indicador atingiu 8,4%. E isso o que mostram dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continuada. O documento foi divulgado nesta quinta-feira, dia 29, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá. O Viegas, ele é um economista que fez uma análise sobre isso. O que ele diz? Olha, esses dados são mascarados. Por quê? Porque aqui esse dado, que é utilizado pela pesquisa de amostra de domicílios, ele chega até você, primeiro ponto, e pergunta, você está procurando emprego? Sabe aquele cara que já desistiu de procurar emprego porque não acha mais? E fala, não, já estou fazendo bico. Pois é, esse cara agora é empregado. Você sabe aquele cara que arrumou um serviço público aí num contrato desses com prefeituras que aumentou e muito? É considerado empregado. Esse contrato temporário com a prefeitura. Então, assim, os números foram tanto quanto mascarados. Como pode uma recessão econômica ter gerado mais empregos? A conta não fecha. Mas aí é uma discussão aí bem econômica, bem nesse segmento. Eu vou ver se eu trago para vocês aí
algum editorial. Vou até fazer um pedido para o Viegas aí, para ele fazer uma matéria específica tratando disso aqui, desse tal aumento de empregos aqui, e trago para vocês, certo? É isso, pessoal. Fiquem com Deus, espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. A gente volta amanhã com mais conteúdo para vocês. Papai do Céu permitir, logo de manhã a gente tá aqui, tá bom? Abraço, fiquem com Deus e até amanhã.